Voltamos, pessoal, então para a nossa segunda parte dessa aula 1, conceitos e definições. Também trataremos um pouco de princípios. Então vamos dar prosseguimento ao nosso curso, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Mas nossa, Ronaldo, a gente levou meia hora para ver 5 artigos. Desse jeito a gente não vai terminar nunca essa resolução. Fiquem calmos, pessoal. Esse comecinho ele é um pouco mais conceitual, ele é estrutural, então demanda um pouco mais de tempo para a gente entender, para a gente colocar a casa em ordem, mas depois que a gente entrar nos procedimentos propriamente dito, prometo para vocês que a gente vai avançar melhor, tá bom? Então, venham comigo aqui no slide para a gente prosseguir no nosso curso. Para antes da gente entrar nos princípios, vou tratar do último conceito, conceito de recomendação. O que é uma recomendação, pessoal? Leiam comigo. Recomendação é um instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, por intermédio do qual este expõe, em um ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos, em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando assim como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. Pessoal, lembra na parte 1 que eu expliquei para vocês o termo de ajustamento de conduta? Que seria um negócio jurídico, um acordo entre as partes para a gente poder corrigir condutas, que dependeria da aceitação das duas partes, que não era uma obrigação, que era uma opção. Pois então, vamos supor, dentro daquele mesmo exemplo, um pagamento de uma verba inconstitucional por uma prefeitura. Vamos supor que não há acordo, não quiseram, não se cogitou fazer acordo, alguma das partes não aceitou. O que o Ministério Público tem à disposição? Ele pode, por meio de um ato formal, recomendar ao prefeito, por exemplo, que apresente um projeto de lei revogando aquela lei que determina o pagamento de uma parcela em dinheiro inconstitucional. Ele pode explicar as razões fáticas e jurídicas, olha, essa norma é inconstitucional, o pagamento está gerando prejuízo ao erário, eu recomendo, Vossa Excelência, que apresente à Câmara esse projeto de lei para que a gente resolva essa questão. Então, o que ele faz? Ele está persuadindo o destinatário a praticar um ato, a apresentar um projeto de lei para corrigir uma atitude, corrigir uma conduta, prevenir responsabilidades. Ele está prevenindo, olha, eu recomendo, mas se não for aceita, talvez eu entre com uma ação civil. Vamos prevenir essa responsabilização? Então a recomendação tem esse caráter. Também não é obrigatória, não é vinculativa. O destinatário ele acata se quiser ou não, mas existem consequências que podem advir da não aceitação, certo? Prosseguindo então aqui no nosso estudo, vamos tratar agora do artigo 7º, e aqui a gente já entra em princípios fundamentais da Resolução 1342. Vamos ler o artigo 7º? A atividade investigatória do Ministério Público rege-se pelos princípios gerais da atividade administrativa, pelos direitos e garantias individuais e pelos princípios especiais que regulam o Ministério Público, obedecendo notadamente. Agora, pessoal, a partir de agora a gente vai conhecer os princípios da norma, e é importante a gente conhecer esses princípios um pouco a fundo, porque são eles que nortearão toda a condução dos processos. O princípio nada mais é do que a base, é em cima do que tudo é construído. Tudo é construído com base nos princípios. Então é importante a gente conhecer o direcionamento que a norma dá à regulação que ela mesma vai fornecer lá na frente. Às vezes, numa questão você fica em dúvida, numa alternativa ou outra, os princípios eles podem ajudar demais. Então, essa parte da aula é extremamente importante para o nosso curso, é extremamente importante na sua preparação. Então, tomem o máximo de atenção. Vamos seguir então com o nosso slide, pessoal. Vamos lá? Primeiros princípios. Respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. A Constituição, lá pelo seu artigo 5º, trata de vários direitos fundamentais.
são os direitos basilares de toda a sociedade brasileira. E esses direitos eles precisam ser naturalmente preservados e defendidos. Então, toda e qualquer regulação a respeito das investigações deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, certo? Segundo, atuação segundo os parâmetros da vocação, da ética institucional, observando-se o decoro, a boa-fé e a imparcialidade. Ou seja, exige-se na condução dos inquéritos, na condução das notícias de fato e na utilização dos instrumentos que a gente acabou de estudar os conceitos, vocação, ética institucional, decoro, ou seja, probidade, boa-fé. Tudo isso significa honestidade, significa uma atuação que respeite, voltando ao primeiro princípio, os direitos fundamentais, que defenda e respeite o ordenamento jurídico e imparcialidade. O membro do Ministério Público ou qualquer outro servidor que atue nesses procedimentos deve ser imparcial. Ele não tem que ter interesse em qualquer resultado, seja na condenação ou no ajuizamento de uma ação, no arquivamento, ele deve ser imparcial. Ele deve seguir as regras, investigar os fatos e ser objetivo. Não deve ter nenhum tipo de paixão ou interesse no decorrer desses processos. Inclusive, a imparcialidade é requisito fundamental para a atuação dentro da investigação. A gente vai ver mais para frente causas de impedimento e suspeição e a gente vai observar a presença desse princípio lá nessas normas, tá? Independência funcional é um princípio importantíssimo para o Ministério Público, porque a independência funcional diz respeito à própria consciência do membro do Ministério Público. Todo promotor de justiça tem essa independência funcional. E o que ela significa? Significa que o membro do Ministério Público vai colher as informações, vai colher as provas durante a investigação e ele vai se convencer ou não se há um ato, por exemplo, de improbidade administrativa, se há a violação de algum direito fundamental, se há a violação de algum direito difuso, parte do convencimento dele, de acordo com tudo aquilo que foi produzido no processo, e ninguém mais pode interferir na decisão do promotor de justiça. Isso é independência funcional, atuar de forma independente, de acordo com a própria consciência. Mas, Ronaldo, eu estava estudando antes e vi, por exemplo, que o Conselho Superior do Ministério Público pode rejeitar, por exemplo, uma promoção de arquivamento. Ou seja, ele não está respeitando a convicção do promotor. O promotor quis arquivar uma notícia de fato, um inquérito civil, e o Conselho falou que não vai arquivar, que é para voltar, para ter mais diligências, para entrar com ação, qualquer coisa que seja. Não está desrespeitando a independência funcional? Aí que entra um detalhe, pessoal. Mesmo nesses casos, o Conselho Superior do Ministério Público ou qualquer outro órgão dentro da estrutura respeita a independência funcional. Tanto é que se o promotor de justiça não mudar o seu posicionamento, quem deverá atuar em nome da instituição é o substituto legal. Então é respeitada assim a independência funcional dos membros, certo? Como já tinha explicado anteriormente, quando tratamos de inquérito civil, e aqui eu vou ser bem mais breve, princípio da facultatividade, ou seja, o inquérito não é condição de procedibilidade do ajuizamento da ação civil pública, unilateralidade, ou seja, quem toca, quem comanda o inquérito civil, a notícia de fato, é o promotor, e o caráter inquisitorial. Não há aqui, pelo menos de forma ampla e restrita, a existência do princípio da ampla defesa e do contraditório, correto? Avançando mais um pouquinho nos nossos princípios, temos o inciso 5, que diz respeito ao seguinte, leiam comigo. A formação de convicção para o exercício responsável do direito de ação ou para a tomada das demais medidas de sua atribuição no seu complexo de funções institucionais, relacionadas com a defesa da ordem jurídica, o Estado democrático de direito, os interesses sociais individuais indisponíveis, a proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, dos direitos assegurados no ordenamento jurídico e da promoção das medidas necessárias ou outras funções previstas em lei.
Percebam aqui, de novo, a materialização da independência funcional. O inquérito civil ele visa a formação da convicção do promotor de justiça para o exercício responsável do direito de ação, ou para tomar outra medida, uma recomendação, a propositura de um termo de ajuste, ele precisa formar sua própria convicção. Então, um dos princípios da existência do inquérito civil, dos procedimentos administrativos de investigação e dos outros instrumentos à disposição do MP é justamente para isso, para que ele forme a convicção e, com base na sua independência funcional, tome as medidas de forma responsável, seja uma ação civil pública, seja a tomada de outra medida de sua atribuição, para defender, de acordo com o complexo de suas funções institucionais, a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, a proteção dos interesses difusos, o zelo pelo respeito aos poderes públicos e todo esse complexo de atribuições, num rol exemplificativo, claro, que estão a cargo do Ministério Público. Avançando mais um pouco, a gente encontra os seguintes princípios: a exclusividade e a indelegabilidade da instauração, da direção, instrução e conclusão nos termos do disposto dessa resolução e legislação específica. Ou seja, a instauração de um inquérito civil, por exemplo, a direção desse próprio inquérito, a sua instrução, ou seja, a colheita de provas, uma audiência pública, uma oitiva de um interessado, e a conclusão, seja decidido por entrar com a ação ou por arquivar o inquérito, por exemplo, é exclusivo e indelegável, ele não pode passar para ninguém do promotor de justiça. Isso é muito importante, porque o inquérito civil ele é um instrumento próprio do Ministério Público. Ele não pode ser delegado, por exemplo, para o delegado de polícia. Ah, lá na Polícia Civil tem estrutura para investigar crimes penais. Eu vou delegar uma investigação, um inquérito civil para o delegado. Não, não pode. É exclusiva do promotor. É indelegável. Certo, pessoal? Vamos avançar mais um pouquinho. Motivação das decisões e, quando cabível, das diligências. O promotor de justiça, na direção do inquérito civil, por exemplo, ele não pode simplesmente escrever numa folha de papel: arquivem-se os autos. Arquive-se por quê? Ou ele não pode entrar com uma ação acusando alguém de desonestidade sem motivar. Ele precisa falar: olha, eu investiguei, recebemos essa notícia de fato, eu mandei ofício para tal órgão, a gente investigou essas contas, a gente ouviu fulano de tal, ouviu o interessado. Por causa disso tudo, de acordo com o ordenamento jurídico, eu entendo que não tem ato de improbidade aqui, que não teve a violação de nenhum direito coletivo, individual, homogêneo. Então eu arquivo. Ele motivou a decisão dele. E esse princípio ele é importantíssimo, porque se a parte interessada tem direito de recorrer de um indeferimento da representação, ou até mesmo da instauração. Imagine só instaurar uma investigação contra alguém sem motivar. Estou instaurando, não quero explanar os meus motivos, vou investigar sim e não importa o porquê. Como assim? Eu tenho direito a recorrer e para recorrer eu tenho que saber o porquê que existe essa investigação. Então a motivação ela é um dos princípios muito importantes para o próprio desenvolvimento desse concatenado de atos que é a Resolução 1342 e o inquérito civil e os outros meios a cargo do Ministério Público. Correto? Outro princípio também, revisão das decisões e deliberações emitidas, nos termos do disposto nessa resolução e legislação específica. A gente vai ver mais adiante, pessoal, por exemplo, que se a parte recorre da instauração, do indeferimento de uma notícia de fato, por exemplo, o promotor recebeu uma notícia de fato e indeferiu, achou que não tinha elementos para instaurar um inquérito civil, para continuar as investigações, só que a parte ficou injuriada. Ela falou: como assim? Tem sim, eu vou recorrer. A gente vai ver lá na frente que ela tem um prazo para isso, que tem uma forma de se fazer isso. Com calma a gente vai chegar lá. Mas ela fica indignada. Não, eu quero recorrer. O que eu faço para isso? Eu exponho minhas razões ao Ministério Público
E aqui entra o princípio da revisão. Ele tem a opção, por exemplo, de reconsiderar esse arquivamento e seguir nos autos, instaurando um inquérito civil ou requisitando alguma outra diligência. Então há essa possibilidade, e isso é um dos princípios dessa norma, que vai inclusive basilar essas regras que a gente vai ver mais para frente acerca da revisão das decisões. Temos também a publicidade oficial. Sim, publicidade oficial para garantir o princípio da transparência, para fins de conhecimento público. A população tem direito de saber tudo aquilo que está sendo investigado, tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que está sendo enfrentado pelo Ministério Público como possíveis irregularidades. Os direitos com os quais o Ministério Público lida são direitos que dizem respeito a toda a sociedade, na maioria das vezes. Então é muito importante esses princípios da publicidade para a garantia da transparência. É claro, temos exceção? Temos sim. E perceba, está expresso aqui no próprio artigo. Ressalvadas as exceções disciplinadas no ordenamento jurídico para a tutela do interesse público, da segurança da sociedade e do Estado e da intimidade da vida privada. Por exemplo, o Ministério Público instaura um procedimento para avaliar uma situação de possível vulnerabilidade de um menor. Isso tem que ser público? De jeito nenhum. Existe a garantia do sigilo nesses casos. Existe o direito de privacidade. Outras questões, por exemplo, dizem respeito à própria segurança do Estado. Então essas questões, por óbvio, não vão ser tão transparentes. Não vai haver uma publicidade tão ostensiva como, em regra, é feito nos outros inquéritos, que dizem respeito a situações que envolvam a própria coisa pública, a própria res pública, o próprio dinheiro do povo. Por exemplo, nos casos de investigação do patrimônio público, entende? Então percebam esse princípio, ele é importante, mas ele contém ressalvas, e isso, para prova, vocês sabem que é um prato cheio para as bancas, né? Fiquem ligados nesse princípio também. E para a gente, então, caminhar no estudo desses princípios, são vários princípios, né? Chegamos aqui no 10º inciso. Qual é o próximo? A distribuição ao membro do Ministério Público dotado de atribuição legal fixada por critérios objetivos prévios. O que significa isso, meu Deus do céu? Imagine uma promotoria que tenha única e exclusivamente o seguinte. Deixa eu trazer o slide aqui para vocês. Até então não estava, né? Só para vocês voltarem um pouquinho. A gente tinha tratado da exclusividade, indelegabilidade, motivação das decisões, inciso 7º, né? Revisão das decisões, inciso 8º, e publicidade dos atos oficiais, inciso 9. Avançando, me perdoem por essa falha técnica, acontece, né? Afinal, a gente está aqui imerso nesses estudos e acaba acontecendo esse detalhezinho ou outro. Mas vamos seguindo, que acredito que não houve prejuízo para a nossa aula. Voltando aqui na divisão do slide. O inciso 10, que trata da distribuição. O que é isso? Imagine uma promotoria única, que tenha um único promotor. Ele é um promotor biônico, digamos assim. Ele trata de tudo. Ele trata de meio ambiente, de urbanismo, de patrimônio, de infância, de criminal, de civil. Tudo é dele. O que aparece lá é dele. Agora, imagina uma que tem 2, 3, 4, 10 promotores. Como que vai ser distribuído esse serviço? Vai ser distribuído por critérios legais, ou seja, atos normativos vão fazer essa distribuição, vão ser observados critérios objetivos e de forma prévia, de forma antecipada. E como que é feito isso mais ou menos na prática, Ronaldo? É feito da seguinte forma. O primeiro promotor vai ficar com patrimônio, o segundo promotor vai ficar com infância, o terceiro promotor vai ficar com meio ambiente, o quarto promotor vai ficar com idoso, e assim vai se dividindo. Caiu uma demanda de idoso, vai direto para o quarto. Foi um critério objetivo, foi um critério prévio, e foi um critério distribuído de forma legal, ou seja, por meio de ato normativo. Então, é disso que esse princípio trata, da distribuição dos serviços aos membros. Criminal, por exemplo, pode se dividir por final. O processo ele tem um número, vocês sabem, né?
Vamos supor que final de 1 até 5 fica com o primeiro promotor. Então cai um processo lá de estelionato e o final dele é 4, então cai para o primeiro promotor. De novo, um critério que foi estabelecido por meio de um ato normativo, com critério objetivo, são números finais, depende de sorteio, independe de qualquer critério subjetivo, ou seja, um critério sem base, e um critério prévio, foi adotado antes de existir esse processo. Então é disso que se trata esse princípio, e é isso que precisa ser respeitado. Inciso 11 trata da celeridade, ou seja, os processos, as investigações têm que tramitar de forma rápida, mas também têm de ser eficientes. Eles têm que trazer um benefício para a sociedade, ou uma correção de conduta, ou a responsabilização de alguém, ou uma investigação séria que conclua pela não existência de um ato de improbidade ou de uma vulnerabilidade de um idoso, mas que ele traga algo de positivo, porque é disso que se trata, servir ao público. Então temos de ser, ao mesmo tempo, céleres, que significa rapidez, e eficientes. Não adianta ser rápido e ineficiente, e nem adianta também ser demorado demais e trazer uma eficiência tardia. Também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na tramitação e solução dos inquéritos. Aqui a gente trata de ponderação, aquilo que é razoável, aquilo que é proporcional às situações que se apresentarem no dia a dia da atuação funcional. Ok? Vamos seguindo então para o nosso inciso 12. A gente já caminha aí para 21 minutinhos de aula, né? E o inciso 12 trata do impulso oficial, sem prejuízo, claro, do direito de petição e da colaboração de qualquer pessoa física ou jurídica. O que isso quer dizer, Ronaldo, impulso oficial? Significa que o promotor de justiça, como presidente daquele inquérito, daquele procedimento administrativo, é o responsável por fazê-lo andar, tocar. Vamos fazer tal diligência, agora vamos ouvir tal pessoa, agora a gente quer tais documentos. É ele quem comanda, ele quem é o líder, ele que é o presidente daquele inquérito. Então é um impulso oficial. Eu não dependo de ninguém para que o processo ande. Então isso que quer dizer? E a gente voltando para a norma, a gente percebe que esse impulso oficial, claro, não prejudica o direito de petição ou direito de colaboração. Pode uma pessoa vir e falar, olha, doutor promotor, vá por aqui, aqui vai ter coisa, investiga ali, ouça aquela pessoa, lá o senhor vai encontrar alguma coisa. Então é claro que o impulso oficial não prejudica essa colaboração, esse direito de petição. Maravilha? Outro princípio, o princípio da informalidade. O que significa? A adoção de formas ou formalidades simples, no que couber, claro, suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos das pessoas e a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos individuais. O que seria esse princípio da informalidade? Significa dizer que a maioria dos atos que serão praticados dentro desse procedimento administrativo investigativo não tem uma forma definida. Não é tão rígido assim. Olha, a portaria é um ato que se exige? Sim, exige forma. Para instaurar um inquérito civil, precisa de portaria. Isso é uma formalidade fechada. Você não instaura um processo, um inquérito civil por meio de um ofício, por meio de um memorando, por meio de uma petição inicial. Não, existe uma forma pré-determinada. É portaria de instauração. Então, claro, o princípio da informalidade, ele é absoluto? Não, ele é mitigado. Mas ele também é importante notar que não vai estabelecer uma forma rígida para a maioria dos atos. Vamos supor que a parte foi notificada por e-mail. Se aquilo, às vezes até preferencial, né, a forma de e-mail hoje em dia, mas se aquilo atingiu os objetivos a que se pretendia, ou seja, notificar a parte da ciência ela de alguma coisa, isso é suficiente. Não vai ser causa de uma nulidade o simples fato de talvez ter sido cumprido um ato de forma mais informal, de forma mais simples. Compreendem? É claro, digo no que couber. Portarias, promoções de arquivamento. Isso tudo se exige forma pré-determinada e a não observância dessas formas
podem sim causar prejuízos na investigação. Então, a gente precisa ponderar a existência desse princípio com as formas já pré-determinadas. Ok? Vamos continuando aqui então, para a gente ver esse último inciso a respeito dos princípios. Ufa, né? Tá acabando. Agora a gente fecha nesse último princípio e fecha essa aula. Mas vamos lá, sem perder a concentração, pessoal. Foco aqui no nosso estudo. O que diz esse inciso 14? Ele fala sobre a resolutividade na atuação funcional. E o que é resolutividade? Ela é entendida como aquela por meio da qual o membro do Ministério Público, ou seja, o promotor, no âmbito das suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de modo efetivo, o conflito. Ou seja, a atuação do promotor, como eu disse a respeito do princípio da eficiência, tem que trazer uma contribuição para a sociedade. Seja para prevenir condutas que possam causar prejuízo ao patrimônio público, por exemplo, seja para solucionar, atribuindo responsabilidades àquele que agiu de forma errada, daquele que causou prejuízo. Então ele previne ou soluciona de modo efetivo o conflito, o problema, a controvérsia, envolvendo a concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção o Ministério Público detém a legitimidade. Ou seja, está dentro das atribuições do Ministério Público, vamos atuar com resolutividade, vamos atuar para resolver. A gente não está aqui pro forma, a gente não está aqui para fazer número, a gente está aqui para ajudar, para resolver, para prevenir, para inibir, para reparar adequadamente uma lesão ou uma ameaça a esses direitos e interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente. Se houve a aplicação de uma sanção, uma multa civil, por exemplo, dentro de um processo de improbidade administrativa, cabe ao Ministério Público garantir efetivamente que essas sanções serão aplicadas. Certo? Então, assegura a máxima efetividade possível por meio do uso regular desses instrumentos disponibilizados. Então, esses instrumentos estão à nossa disposição justamente para que a gente contribua para a melhor solução ou prevenção desses ilícitos que são cometidos ou que estão prestes a serem cometidos por pessoas que querem causar mal à sociedade e bem a si próprio, né? Pessoal, então encerro essa primeira aula. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido uma aula muito boa. Perdoem-me os erros, perdoem-me as eventuais gaguejadas. Eu reitero aqui que eu estou à disposição no meu Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Vão lá bater um papo comigo, vai ser um prazer tirar dúvidas. Se eu puder ajudar, eu estou à disposição. Compartilhem essa aula com os amigos, vai ser muito importante para mim. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, quanto mais a gente puder contribuir, o mundo sempre devolve para a gente, né? E sigam firmes. A gente vai continuar nesse projeto aqui. No decorrer dos dias, das semanas, dos meses, eu vou gravando as próximas aulas. Então fiquem ligados. Vocês vão ser avisados sempre no Instagram e quem me segue também aqui no YouTube. Quem quiser mais detalhes a respeito do concurso, do cargo, eu fiz 3 lives esse mês. Uma com o professor Douglas Oliveira, grande mestre, né? Professor há muito tempo, no canal dele. Foi um papo bem bacana, 2 horas e pouco, falando sobre o concurso. Fiz uma live também com o professor Douglas, só que no YouTube do Direção Concurso. Um papo mais direto a respeito do futuro concurso oficial de promotoria. E um papo bem leve e agradável com a Nayara Vieira. Entrem no YouTube dela, no Instagram dela, a live vai estar lá disponível. Foi bem bacana conversar sobre o cargo. Então lá tem bastante informação. Recomendo a vocês que assistam. Meus agradecimentos novamente a vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Vamos junto, firme nessa aprovação. Tá bom?